Bom, o ano 2023 para mim um foi ano de muita felicidade. muita felicidade, quase procurou apagar as dificuldades vividas. Eu vivi quase coisa inédita. Conforme muitos foram dizendo, como é aquele foi o meu ano, porque foi o ano. Concorri, ganhei habitação num concurso promovido pelo governo da província do Bengo. E foi o mesmo ano também que tive a minha defesa da monografia. No mesmo ano também fui outorga de diploma. Reparem que na outorga de diploma foi atribuído um diploma, um certificado de resiliência pela Escola Superior Pedagógica do Bengo. Então, para mim foi um ano de muita vitória, foi um ano para mim de taças de ouro. Nosso interveniente chama-se Tito de Almeida Augusto, licenciado em Ensino de História pela Escola Superior Pedagógica do Bengo e hoje sendo um dos beneficiários aqui desta iniciativa habitacional do Governo Provincial do Bengo e gostaríamos antes agradecer ter aceito falar para nós. Desde já nós queremos agradecer Tito de Almeida Augusto, é assim que me chamam, residente na província do Bengo, município do Dande, centralidade de Teresa Afonso Gomes, zona de Bocula, conforme o senhor jornalista mencionou na sua introdução. Sou natural do Quiage, município de Bulatumba, bairro de Quisecula. Deficiente visual, na totalidade, está a ocupar a sua responsabilidade no Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade de Gênero, no departamento concretamente sobre políticas familiares. Pois é, bom, na verdade nós fomos admitidos no último concurso público realizado pelo governo da província do Bengo no ano passado, no mês de novembro do ano passado, onde fomos contemplados neste concurso através dos 4% dentro da cota referenciada à inclusão das pessoas com deficiência nos concursos públicos. Concorremos e felizmente a comissão do concurso, através do governo da província, teve em conta esta mesma cota e das pessoas com deficiência concorrida, nós fomos daqueles que fomos apurados através da comissão do concurso. Após a sua colocação, fomos colocados no Gabinete Provincial de Ação Social, Família e Igualdade de Gênero, para dar o nosso contributo como funcionário público nestas vestes. No entanto, estando lá, fomos colocados no Departamento de Políticas Familiares para junto e encontrarmos as soluções vivenciadas às nossas famílias em vários ângulos. O concurso público decorreu novembro a janeiro do ano passado. Fomos, exato, a partir do mês de março, recebemos as guias de marcha, posteriormente as guias de colocações. Agora nós estamos sensivelmente a caminho de um ano. Não só enfrentamos problemas de emprego, e o maior problema antes de ter emprego precisa ter uma formação. O maior desafio que enfrentamos é antes da formação. Depois a formação, a aquisição de emprego. Quanto à formação, sem fugir à primeira questão que colocou, porque eu tenho que reiterar a formação, porque é a principal alavanca que lhe catapulta ao emprego, porque sem valências técnicas e profissionais, por mais que haja dispositivos legais para a sua empregabilidade, é quase impossível a empregabilidade. E sabe-se que a pessoa com deficiência, muitas das vezes, não consegue fazer aqueles trabalhos precários. É necessário que tenha uma garantia constitucional, isto é pela via da empregabilidade direita do Estado. Entretanto, a primeira dificuldade que temos a ter é a questão da formação. Na verdade, às vezes, os mecanismos
é nossa disposição para que possamos ter uma formação com maior qualidade é quase reduzido, porque como no caso das pessoas com deficiência visual, eles precisam ter técnicos na altura. E se tiver técnicos na altura ou professores na altura, tem de ter escolas equipadas para corresponder à necessidade da sua deficiência. Infelizmente, isto às vezes encontramos em pouca escala. Também vives com problema de deslocação, de custos, porque acesso à bolsa de estudo não é fácil também. Então, é esses desafios que nos deparamos. Felizmente, eu tive esses grandes desafios. Primeiro que adquirir a minha formação técnica, profissional, minha formação profissional. Tive essas dificuldades, estudei sem bolsa de estudo, mas houve pessoas de boa fé, também amigos e pessoas ligadas ao governo que no seu fundo, no seu rendimento próprio, foram tirando para ajudar a minha formação. Licenciei-me, também sem esquecer a própria Escola Superior Pedagógica do Bengo, professores que também tiraram o seu rendimento para custear os meus táxis da escola, porque foram vendo que eu estava a ter bom resultado, então não queriam que eu fosse mais um daqueles que não estão a conseguir até agora entrar no ensino. Então, os poucos que entram, a escola pelo menos fez o máximo, as pessoas de boa fé, para que eu pudesse concluir esta mesma formação. Na altura que estava fazendo prestes a fazer a elaboração da minha monografia, para o suporte logístico e tecnológico, recebi da Sua Excelência, a governadora da província do Bengo, doutora Maria Antônia Nelumba, um computador portátil de marca HP. Este que eu usei para a defesa da minha monografia, e com a vigência do concurso público, claro, fui admitido, concorri e fui admitido, conforme já referenciei atrás, para garantir a sustentabilidade e a minha empregabilidade. Bom, o ano 2023 para mim foi um ano de muita felicidade. Muita felicidade, quase procurou apagar as dificuldades vividas. Eu vivi quase coisa inédita. Conforme muitos foram dizendo, como aquele foi o meu ano, porque foi o ano. Concorri, ganhei habitação num concurso promovido pelo governo da província do Bengo. E foi o mesmo ano também que tive a minha defesa da monografia. No mesmo ano também fui outorga de diploma. Reparem que na outorga de diploma foi atribuído um diploma, um certificado de resiliência pela Escola Superior Pedagógica do Bengo. Então, para mim foi um ano de muita vitória, foi um ano para mim de taças de ouro. Na verdade, o desafio que eu encontrei no gabinete de ação social na província do Bengo são vários desafios. Um deles tem a ver com as políticas ligadas à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Sabe-se que o nosso gabinete, onde faço parte, é o gabinete que advoga pela inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, em várias amplitudes, quer seja no âmbito do ensino, no âmbito da empregabilidade, no âmbito da aceitação no seio da família. A razão pela qual, a primeiro foco, trabalhamos pelas famílias, porque a aceitação e a rejeição da pessoa com deficiência, primeiro, parte das famílias. Se as famílias rejeitam, não aceitam os seus membros com deficiência, o Estado vai ter dificuldade de reintegrá-los na sociedade, porque eles vivem na família e nascem na família. A pessoa com deficiência não nasce antes na família, depois vai ser um ente na sociedade, quando ganhar a personalidade jurídica. Entretanto, esses desafios que encontramos. E temos estado como um quadro endossado a este gabinete para contribuir nas soluções dos problemas encontrados. Temos estado a trabalhar na medida em que temos estado a trabalhar para encontrarmos as soluções desses problemas, como a via de aconselhamento familiar, palestras nas comunidades, a identificação de famílias onde residem membros pessoas com deficiências,
ao aconselhar, ao incentivar que também apoiem os seus membros com deficiência, que também podem ser como eu, porque eu não sou o único com deficiência a trabalhar nessa sociedade, nem muito menos nessa província. Então, pelo menos eu tenho sido um dos exemplos, através desse gabinete, para impulsionar a estas famílias. No âmbito da empregabilidade, também, de igual modo, fizemos incentivar aqueles que, por qualquer dificuldade da vida, desistem da sua vida acadêmica por falta de apoio familiar. Também incentivamos a estes para que entrem nas escolas. Tenho estado a servir quase uma figura, diria eu, a publicidade, para não só no âmbito profissional, mas também a exemplificação de que é possível atingir os objetivos para evitarmos o nível de mendicidade ou mesmo não só de vulnerabilidade das pessoas com deficiência na sociedade. Eu, na verdade, não queria lhe entrar em dados estatísticos com tanta precisão, porque números é bom às vezes estudarmos os números e falarmos com maior propriedade. Mas o que lhe posso garantir, no âmbito das políticas públicas e voltada ao setor da habitação e da empregabilidade, por exemplo, na questão da habitação, é pela primeira vez que o governo da província do Bengo erguido uma centralidade sobre sua gestão, sobre sua tutela. E como isso, posso dizer que há este concurso público de contemplar pessoas com deficiência de habitação. Não só o governo colocou à disposição ao sorteio público do dia 23 de dezembro, também estipulou uma outra categoria que eram cotas. Cotas eram residências disponíveis a funcionar a empresas privadas, públicas e a algumas associações de pessoas com deficiência. A este requisito foram contempladas algumas associações que representam pessoas com deficiência. E esses têm pessoas com deficiências aqui a viverem por conta de um concurso atribuído pelo governo da província do Bengo. Pessoas que têm a deficiência motora, pessoas com deficiência auditiva, que têm possibilidade de pagar a residência, porque atenção, elas têm custos. O meu requisito tem de ser funcionário público. Depois, olhou-se a questão da cota. Então, a este quesito da habitação, eu não posso dizer que o governo da província não tem feito, porque a primeira centralidade que teve a província do Bengo, sobre sua gestão, o governo da província, cumpriu esse desiderato. E eu não posso aqui afirmar que aqui não tem feito. Tem de esperar um outro momento, se houver, não fazer, aí chamar a atenção a isso. Mas este quesito tem feito, fez. Porque aqui tem como prova. Ok, agora, a questão da empregabilidade, como uma fonte de rendimento para que tenha acesso à habitação quando tiver. Temos tido, sim, temos pessoas de vários níveis a trabalhar. Temos invisuais, que são professores também, a Escola do Ensino Especial, localizada no bairro da Açucareira, tem uma escola de ensino especial, onde tem professores com deficiência visual. Tem eu, que não estou na área, apesar de formado na educação, mas não estou a trabalhar ainda na educação. Estou no Ministério, na administração pública. Só pessoa com deficiência a trabalhar. Naquela escola também tem professor auditivo. Também tem professores com deficiência motora a dar aula. E outras zonas de trabalho também. Também no governo da província, na área dos recursos humanos, tem pessoas com deficiência não visual, mas deficiência na vertente da locomoção a trabalhar. Então, temos em várias vertentes pessoas com deficiência a trabalhar. Agora, o resultado é satisfatório? Não é satisfatório. Precisamos fazer mais para reduzir. Mas, sempre que há concurso público, o governo da província, digo mesmo, tem estado atento a essas questões, porque até as associações têm estado atrás dessas questões, a intervir para que se faça cumprir essa cota. O Gabinete de Ação Social também tem estado a intervir através do governo da província do Bengo. A própria governadora tem estado a chamar as comissões de concurso público a terem muita atenção a essas cotas para empregar as pessoas com deficiência. Então, eu acho que devo estar a dizer que o Bengo tem estado de parabéns.
satisfatoriamente 100% não estamos, precisamos mais, mas tem estado a cumprir, tem estado a se cumprir. Porque cada órgão que realiza concurso público, quer seja educação, tem estado a se cumprir. Agora, o que ela chama a atenção é a saúde. A saúde, acho que falta aplicar mais, apesar que tem, mas o número de pessoas com deficiência na saúde que entram é um número muito reduzido, foge um pouco à expectativa. Mas outros departamentos ministeriais, para mim, têm estado de parabéns. O seu ministério, em março do ano passado, terá participado do Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência em Genebra, no qual foi representado pela Secretária de Estado. Sim. Mas eu gostaria de perceber, a nível da província do Bengo, como é que tem tido a implementação da Convenção das Pessoas com Deficiência, assim como as recomendações que o Estado angolano recebe nesses órgãos das Nações Unidas. Bom, essa convenção que o Estado angolano ratificou, o principal cumprimento tem que ver com a política de reintegração e inclusão da pessoa com deficiência em vários domínios. Assim sendo, essas questões que eu fiz menção, a empregabilidade, acesso à habitação, acesso aos serviços de saúde, medicamento e medicamentoso, e a outros benefícios sociais. Creio eu que isto, para a nossa província, faz parte do cumprimento da mesma convenção. Claro que não estamos suficientes, não estamos. Por quê? Por exemplo, eu gostaria, por exemplo, a nível do nosso ministério, que a nível nacional há uma direção nacional de inclusão, que tem um diretor. Só que, infelizmente, ao nível das províncias, não sei se as outras províncias têm, mas no caso concreto da nossa província, nós não temos um departamento, nem muito menos uma secção que vela pela inclusão. No caso, está a reclamar um departamento provincial da inclusão. Exato. Para mim seria mais útil, porque acompanharia melhor as questões de inclusão com maior precisão, porque teria uma especialização, uma área própria, que quando se pronunciasse pela inclusão, falaria com maior dados, porque teria uma espécie que tem a direção provincial, a direção nacional de inclusão. Então eu acho que a nível do nosso ministério seria bom que primeiro os governos da província, né, nos casos a nossa governadora, aí onde nos órgãos de decisão onde nós não chegamos, velasse por isso, lutasse por isso. E também a Sua Excelência, a senhora ministra do nosso setor, também a nível do seu nível, também velasse para a implementação desses departamentos, porque isso ajudaria a melhor dar um tratamento diferente à política de inclusão, porque a política de inclusão é bom que tenha mesmo um departamento específico a se velar por isso, porque ele traz consigo um conjunto de desafios. As pessoas nem imaginem o desafio que tem este setor. Então eu acho que isto falta. E outra questão não menos importante tem a ver também com a colocação das pessoas com deficiência nos centros de decisões. Este departamento, ao vier existir, é bom também que integrem pessoas com deficiência na posição de liderança desse departamento. Por quê? Porque a inclusão, não só a empregabilidade, também tem a ver com colocar essas pessoas no centro de decisão. Há um adágio que nós temos estado a dizer, e eu gosto muito de reiterar: nada por nós sem nós. Não podes tomar decisão do meu problema se eu não tiver um centro de decisão. Porque eu apenas não posso beneficiar da sua decisão, porque é bom que eu fique no centro de decisão também. Então é necessário que a essa parte o governo da província em particular, para mim, precisa fazer ainda muito, porque eu não vejo, na verdade, eu não, até prova ao contrário, né, se estiver errado, depois o senhor vai confrontar outras pesquisas. Não conheço ninguém com deficiência
a um centro de decisão na minha província. A empregabilidade pública mesmo, porque é aqui onde se define a vida pública, no setor público. Exato. Nós estamos a nos referir muito na vida pública, em particular, e nós não vemos essas pessoas. Se o governo não dar exemplo, também a sociedade neste quesito vai dar exemplos tímidos. Então eu gostaria que nesta particularidade, o governo da província que tivesse mais atenção, do jeito que tem tido atenção na empregabilidade, também tivesse atenção na questão de ocupar funções. Pessoas que, claro, né, reúnem competências também. Para Mas tal. não se trata de falta de quadros. Não acredito que se falta de quadro. Se temos pessoas com deficiência licenciados, temos pessoas com deficiência já há muito tempo, quer seja no setor da educação, quer seja em outros setores, eu acho que falta de quadro não. Se falta de quadro é capacitar, porque alguém que trabalha no setor público tem informações, eu acho que pode exercer funções públicas, porque quando exerce são capacitados. Tem os seminários de capacitação, tem informações de liderança. Não acredito falta de quadro. Eu acho que falta mais um pouco atenção a este quesito. Falta de quadro não. Como é que estamos em termos de acessibilidade, aqui pelo menos na centralidade onde é residente, olhando pelos vários departamentos do governo provincial, governo angolano, tem uma lei própria da lei da acessibilidade e faz parte da própria convenção, assim como também de uma das recomendações que vem do Comitê das Pessoas com Deficiência. O bem, a nível desse quadro, em que nível está? Eu não digo que estamos bem, não diria isto. Por quê? A acessibilidade dela é vasta. Tem a ver com a questão da locomoção, tem a ver com acesso aos bens e serviços, tem a ver com a acessibilidade na comunicação, e tem a ver também com a acessibilidade no ensino. Isso é vários itens que a acessibilidade traz consigo. Exato. Na questão da locomoção, de acesso às instituições públicas, eu acho que nós precisamos trabalhar mesmo. Eu gosto muito de reiterar esses exemplos. Por exemplo, eu ainda acho que o governo da província do Bengo, que é a sede-mãe, digo eu, carece de questões de acessibilidade, carece de acessibilidade, sim. Porque eu, por exemplo, dou um exemplo prático. Imagina que eu tenha uma audiência com a governadora, e nesse caso temos a governadora. Como nos anos anteriores tivemos governadores. Eu tenho um acesso com uma entidade desta, uma audiência. Eu ainda posso subir nas escadas, sem qualquer dificuldade. Mas se tivesse rampa até lá melhor, porque é a via ideal para a pessoa com deficiência. Agora, se tratar de um cidadão com deficiência na locomoção, como meus compatriotas que andam de cadeira de roda, esse não consegue subir, porque lá não há rampa, não há nem rampa, não há nem elevador. O que vai acontecer? Essa entidade, como não pode rejeitar esse cidadão, ela terá que descer para vir receber este cidadão na parte de baixo. É confortável, também pode recebê-lo, mas isso, no ponto de vista psicológico, representa uma discriminação, uma falta de serviço. Por quê? Porque se a zona dessa entidade é lá o gabinete de audiência onde trabalha, não vai recebê-lo porque não é acessível a locomoção dela até lá. Isso representa uma discriminação. Na entidade que se refere, não é muito bom, porque é bom que entidade desse nível, todo o gesto que pratica represente aquele que representa logo inclusão. Então, nessas questões, eu sou daquele que digo que, se possível for, era bom ver essas questões, rever a estrutura, colocar estruturas que venham a ser acessível para todos, nas requalificações, na reabilitação a essas questões. Eu sou daqueles que assim penso, porque isso configura mesmo já uma discriminação. Pensas que não, eu vou lhe receber, vai se sentir satisfeito, ele se sente satisfeito no momento, mas a mente dele diz, não, se eu não posso subir aí é porque não pensaram em mim. Então para o Estado não fica bom. Claro, a convenção da pessoa com deficiência condena isto,
E nosso Estado ratificou isso. Então eu acho que isso deveria se ver. Para mim isso é uma discriminação. Nós também gostaríamos que os bancos, por exemplo, olhassem também nos serviços tecnológicos. Hoje em dia, já serviços tecnológicos, a novas tecnologias já oferecem serviços que fazem com que a pessoa com deficiência visual, por exemplo, se comunique com menos dificuldades, que são os telefones digitais, com dispositivos acessíveis, acessível, a inclusão desses tipos de formações nos centros de formação, nas escolas de informática existentes. Por quê? Porque isso vai autonomizar de cada vez mais a própria pessoa com deficiência. Então, a esse quesito, não posso dizer que estamos bem. Não temos tido isso pelas escolas. Por exemplo, nós temos a escola onde eu estudei, felizmente ela não é um rei de chão. Mas não acredito que se tivesse um primeiro andar, eles teriam em conta essa questão. Deveriam mesmo também usar o mesmo critério que usam as outras instituições. Não temos a escola de formação de professores. Também aquela escola. E, infelizmente, até uma escola que eu estudei na altura da minha monografia. Meu estudo foi dediquei àquela escola. Aquela escola representa cenário de falta de acessibilidade para pessoas com deficiência. E mas são escolas modernas, ditas modernas. Por quê? Porque imaginemos que um estudante com deficiência, na vertente de deficiência motora, tiver estudando imagina aquele, geralmente as escolas têm sido, quando é primeiro ano, o rei do chão, quando é segundo ano, anos posterior é primeiro andar. Se uma turma desta tiver pessoa com deficiência, e isso me foi relatado na altura do levantamento desses dados, se uma turma eventualmente tiver pessoa com deficiência, essa turma logo é removida para baixo por conta dessa pessoa com deficiência. Isto não é bom, isso não é inclusão, isso é exclusão, porque a pessoa sente de saber não, só não estamos a estudar aí porque eu sou deficiente. Ele já entende que aqui há sítios que eu posso, há sítios que eu não posso. Hoje em dia, os critérios de construção civil já garantem condições suficientes de evitarmos esses choques. Isso, na verdade, mentalmente, parece brincadeira. Isso afeta a pessoa. Porque quando eu sei que já tenho um limite e não posso ir pela minha condição física, meu caríssimo, isso choca. Eu gostaria que as pessoas que elaboram esses projetos, ou mesmo os que fiscalizam, tivessem na pele dessa franja da sociedade. Isto não é bom. E outra questão, os balneários. As sanitas, por exemplo, também não são adaptáveis. De igual modo, os lavatórios, para a higienização das mãos. Não são. Então, são questões que o Estado pode rever isso. Agora, exemplo contrário, quer dizer, há uma sequência de... Temos a administração, por exemplo, aqui, no município onde eu faço parte. Há uma rampa na entrada. Mas, de igual modo, se quiseres ter um encontro com o administrador terá que descer. Então, são coisas que o governo tem que rever isso. Tem que rever isso mesmo. Ter coragem de reabilitar as instituições públicas existentes para adaptar os serviços e ter uma fiscalização rigorosa, as novas estruturas a se erguer para não cometer mais esse erro. Isso, se calhar, eu deveria propor, por isso é que eu sempre me refiro. A Direção Nacional de Inclusão tem de ter uma área própria a fiscalizar essas questões. Os departamentos, na eventualidade de aceitarem criar esses departamentos nas províncias, também devem ter em conta a fiscalizar essas questões quando há uma obra pública, um investimento público. Tem de ver isso. Por quê? Fiscalizar mesmo a aplicação desses critérios. Por quê? Caso não há, essa obra deve ser reprovada para ser revista. As empresas que o Estado vão ganhando concurso para fiscalizar obras devem integrar técnicos que entendem a questão da acessibilidade. Porque eu acho que se não vermos isso, nós não estamos a construir um bom país de inclusão. Agora, claro, temos também de enfatizar um aspecto. A centralidade onde faço parte, pelo menos, teve em conta essas questões. Digo teve em conta por quê?
apesar de que não teve em conta na escada, mas os apartamentos, se olhares alguns apartamentos que acalaram pessoas com deficiência, são apartamentos que eles colocaram mesmo rampa de acesso. Por isso é que mesmo na altura da distribuição da residência, tiveram em conta quantas pessoas com deficiência que ganharam apartamentos. Antes de distribuir esses apartamentos que facilitariam as pessoas com deficiência elevadas amplitude de acesso, eles mesmo distribuíram essas pessoas. Só assim que, na eventualidade de restar, não ter mais pessoas com deficiência que ganham concurso, distribuir a outras pessoas. E o próprio centro médico, a casa de banho do centro médico, é uma casa de banho para pessoas com deficiência, tem as condições criadas. Eu acho que esse quesito, essa cidade está de parabéns. Quer seja o governo da província, quer seja o governo central, quer seja a empresa que fiscalizou, eu acho que está, para mim aqui, ela estava de parabéns. Gostaria que essa tivesse dado sequência para os outros projetos habitacionais. Muito bem. Entretanto, nós podemos considerar que a tua história é uma história de superação. Pode ser considerado como uma história de sucesso. Mas também temos a plena consciência de que há muitos dos seus companheiros que passam momentos muito difíceis. Mas gostaríamos de perceber se, quando está perante os seus companheiros de várias deficiências, desde locomotiva, auditiva e outros, o que eles reportam para si? Eles reportam para mim Ou quais as maiores preocupações? As maiores preocupações que eles reportam para mim é as inúmeras dificuldades que eles vivem, como a questão de acesso à escola, após a escola, acesso à empregabilidade. Se não há empregabilidade, um dispositivo legal do Estado que venha garantir a sua sustentabilidade enquanto esperam por um emprego direito, acesso a uma habitação condigna que invitasse a viver quase na mendicidade, porque nós temos pessoas com deficiência, apesar de que tem alguns já empregados, que não há uma garantia de sustentabilidade absoluta, vivem uma vida tremenda. Quase os seus filhos, reiteradas vezes, não estudam. Por quê? Apesar de que o ensino é grátis, mas as necessidades não são grátis. Ela é grátis na vertente da integração. Mas às vezes, mesmo dentro desse, tem necessidades que carecem de custos, como alimentação, vestuário, a compra de cadernos. Sabe-se que os livros dizem serem grátis, mas às vezes a distribuição, todo mundo sabe que não tem sido tão suficiente para todos. Então esses precisam suprir com alguma despesa. Quem vai suprir isso? Os pais. Se o pai não tiver condições financeiras, ele já é reduzido fisicamente para fazer um trabalho, um biscato que pelo menos deveria ter um ganha-pão. Então você vive dificuldade extrema. Nós temos pessoas que passam a vida a mendigar. Então a situação não é tão boa, é só vermos. Se pessoas ditas normais têm dificuldade, que já que se vê, imaginem pessoas com deficiência que já têm limitação de locomoção. Imaginem onde passa. Então eu acho que isto, o Estado, nesse caso o governo que representa os interesses do Estado, deveria ter mais atenção nessas questões. Ou mesmo um subsídio de desemprego a essas pessoas. Deve ativar melhor os famosos. Por exemplo, o nosso gabinete chama-se CASE. CASE é o quê? CASE são lojas que o Estado criou, que são sob gestão das administrações, que a sua missão é apoiar as pessoas com vulnerabilidade. E no quadro da vulnerabilidade, as pessoas com deficiência fazem parte desse quadro de vulnerabilidade, muitos deles que não têm emprego. Então era bom que o Estado petrechasse essas lojas CASES, através do programa de combate à pobreza, para ver se as pessoas com deficiência pelo menos sabem que mensalmente vão buscar alguma coisa, ou o subsídio fosse dado diretamente, ou de forma indireta a uma instituição privada que apenas vai dar a necessidade desta pessoa. Então eu acho que vivem problemas difíceis, difícil mesmo.
até de chorar, chegas para lá. Eu disse no princípio que é deficiência visual, não parcial, mas total, mas é fruto de conflito armado. Pois é. Podia partilhar conosco em que circunstância efetivamente perdeu a visão? Bom, da história que me tinha sido, que me foi contada, né, pela minha progenitora, mas digo minha progenitora por quê? Porque não tive tempo suficiente de viver com meu pai, né? Pois, porque a minha deficiência, espero não ter errado, e é mesmo assim, aconteceu isso em 1994, na altura daqueles pequenos acordos, daqueles pequenos Paz. acordos, tipo de paz, sim. Nós vivíamos na zona do Quiage, aqueles pequenos acordos, os meus pais saíam da zona do Quiage para virem numa zona com maior segurança, maior tranquilidade. E caímos numa emboscada, onde meu pai tinha sido atingido mortalmente. E eu apanho os telhaços dos albuses, né? Albuses. E como os serviços de medicamento, na altura, os serviços médicos era tão difícil, o tempo que aquilo alastrou, deu cabo da minha visão. Deu cabo da minha visão. Então, eu sou mesmo vítima de guerra. Mas isso aconteceu na altura, acho que eu tinha 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos. Então, já tenho esse problema quase da terra-idade. Nessa altura estão com quantos anos? Nessa altura tenho 35 anos de idade. Certo. Exato. Nessa altura tenho 35 anos de idade. Então, naquela altura, isso aconteceu comigo. Então, essa é a história que minha mãe me foi contada. Então, através mesmo do conflito armado. Se olhares na minha testa, isso vai desaparecendo. Sim. Quase aqui, assim. Assim. E são sinais, depois de um tempo, alguém fez um ponto, aplicou pontos, porque aquilo rasgava mesmo. Yeah. Então, isso é um sinal. Então, diretamente, mesmo não tendo idade na altura para pegar na arma e combater, fui afetado. Questão da guerra. Até porque tem os relatores médicos que falam por si. Pois. Chamar a atenção às famílias, porque eu tenho estado a dar conta também que às vezes as famílias não apoiam muito os seus membros com deficiência. Porque tem pessoas que são funcionários públicos, tem um filho com deficiência, quer seja visual, quer seja auditiva, quer seja intelectual ou motora, não apoia. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho um estudo a respeito disso. Eu defendi esta tese na minha licenciatura, concluí isto, o trabalho que eu levantei. Pessoas que são funcionário público, ele quase a ver que investir no seu filho, no seu membro com deficiência, é como se tivesse a pôr um investimento que não terá ganho, lucro, não terá rendimento. Então era bom que se obstessem dessa maneira de pensar, porque depois deste ter ganho, o benefício direto é da família. Apesar de que o Estado ganha porque é mais uma pessoa que saiu na vulnerabilidade, mas o ganho direto é da família. Entretanto, este apelo às famílias. Porque se as famílias estarem muito atentas, podem fazer muito. Às vezes o Estado vão ajudar muito o Estado diretamente. O governo que está a representar o Estado vão ajudar muito. Então as famílias principalmente. O segundo aspecto é o governo, que tem a maior responsabilidade, que defende o Estado. Criar políticas. Aquelas políticas existentes, fortificar mais para que consigam atingir maior número de pessoas com deficiência. Como a questão das bolsas. Não só olhar as bolsas ao nível superior, porque mesmo também ao nível de aquelas formações técnicas profissionais. Porque há pessoas com deficiência que têm dificuldade de locomoção. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual. Mas não imaginem que esta pessoa com deficiência visual, a sua locomoção carece de um guia. Se eu estiver, por exemplo, o meu caríssimo sair de lá até aqui, imagina de Luanda até aqui, acredito que gastou aí 1.000 ou 2.000. Se a tua chegada até aqui sozinho é 2.000, imagina ver uma pessoa com deficiência vir, tem uma necessidade de vir aqui, ele vai gastar 4.000, porque ele tem de ter um guia. Se não tiver condições financeiras, ele quase não atinge os objetivos. Também retarda no alcance dos objetivos formativos da formação. Então, o Estado invista nisto. Outra questão é a sociedade civil.
tem de ter atenção também, aquela solidariedade. Também, às vezes, nós notamos falta de sensibilidade às empresas de táxis, que não são muito sensíveis a essas questões. Vê pessoa com deficiência, quer seja com cadeira de roda, certo? Então ele não tem tido muita atenção a essas questões. Prefere deixá-lo na paragem porque diz que está a ocupar muito espaço no carro. Isso é falta de sensibilidade. Hoje ninguém nasce deficiente. Às vezes nasce, mas às vezes a vida nos condiciona, chegamos a uma situação que vamos adquirir isso a vida, adquirimos isso ao longo da vida. A questão das pessoas individuais. Do mesmo jeito que muitos foram me apoiando também, moralmente e com seus meios de rendimento, também apoiem aquelas pessoas com deficiência também. Não cansem de apoiar, porque do jeito que me apoiaram, apesar também da coragem que eu tive, apoiaram também a minha coragem. E também, se apoiarem estes, também vão tirar mais uma pessoa como Tito na mendicidade. E a questão do coisa, sem esquecer, aqui a minha esposa, né? Incansavelmente teve que me suportar, as minhas dificuldades, a família dela, se rejeitou, aceitou, hoje estamos aqui. E as pessoas com deficiência, serem resilientes, também não aborrecem com muita facilidade. Se eu tivesse aborrecido as dificuldades que eu vi, que não são poucas, às vezes só vejo no resultado. Se eu olhar as minhas dificuldades de contar, não são pouca coisa, as pessoas presenciaram. Nem por acaso que foi dado um diploma de resiliente, porque eles viram as inúmeras dificuldades. Então, sejam persistentes aos vossos objetivos, também vão ser um como eu, ou melhor ainda que eu, nos objetivos. Eu quero me especializar em educação especial. E para isso precisaria de um mestrado, porque a pessoa com deficiência às vezes também precisa de pessoa especializada para dar aula mesmo. E espero que esta entrevista bate alguém, quer seja o Ministério do Ensino Superior, o Instituto Nacional de Bolsas, que me dê a bolsas de educação especial. Preciso de uma formação, um mestrado na área de educação especial, para melhorar a qualidade de atendimento às pessoas com deficiência no ensino. Eu quero uma bolsa. Então aqui apelo a entidades nacionais, privadas e internacionais que têm acreditada no governo, através no Estado angolano, para que quem ouvir essa entrevista dê-me só uma bolsa de estudo. Está a precisar mesmo para mestrado. Okay, então, muito obrigado mesmo. E entrevistem mais pessoas para terem mais informações ao respeito da pessoa com deficiência.